Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, e para mais uma história de terror. Se gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like e ativar o sininho para receber notificações de novas histórias. Então vamos para mais uma. O apavorante toque da morte. Quando a meia-noite cobrir a terra com sombras cruas e sinistras, salve-nos Deus do beijo traiçoeiro de um homem morto na escuridão. O velho Adam Farrell jazia morto na casa onde viverá, sozinho, durante os últimos 20 anos. Era um ermitão silencioso e intratável, em cuja vida jamais tivera amigos. Agora morto, somente 2 conhecidos seus velavam-lhe o corpo. O Dr. Stein levantou-se. Pela janela, olhava o advento do crepúsculo. Então, você acha mesmo que pode passar cá à noite? Perguntou ao seu companheiro. O homem, chamado Faurid, anuiu. Sim, certamente. Creio que esta tarefa é minha. Eis uma tradição de toda inútil e primitiva, velar os mortos, comentou o médico, preparando-se para partir. Mas creio que, por decência, teremos que nos curvar aos costumes. Talvez eu consiga achar alguém que venha auxiliá-lo em sua vigília. Faurid encolheu os ombros. Duvido muito. Farrell não era nem um pouco querido. Poucas pessoas acudiam ao seu trato. Eu, mesmo, mal o conhecia, contudo, não me importo em velar-lhe o cadáver. O Dr. Stein retirava as luvas de borracha. Faurid observava aquele procedimento com um interesse quase tangente ao fascínio. Um leve e involuntário estremecimento fê-lo vibrar quando se lembrou da sensação táctil que lhe provocavam aquelas luvas em algo escorregadio, frio e pegajoso, tal qual o toque da morte. Terá que ficar sozinho esta noite, caso eu não encontre ninguém, e observou o médico ao abrir a porta. Você não é supersticioso, não é mesmo? Faurid sorriu. Não muito. Para dizer a verdade, pelo que sabemos do temperamento de Farrell, é preferível velar-lhe o corpo a ter sido, em vida, um hóspede seu. A porta se fechou e Faurid assumiu a vigília. Sentou-se na única cadeira enfiada no quarto, olhando, às vezes, para aquele volume mortuário, em disforme e coberto de lençóis, que jazia sobre a cama, à sua frente. Então pôs-se a ler, sob a fraca luz do candeeiro, que jazia sobre uma mesa rústica. Lá fora, a escuridão descia rapidamente. Finalmente, Faurid largou a revista para descansar a vista. Vislumbrou novamente o fardo que, em vida, fora Adam Farrell. Perguntou-se qual seria a peculiaridade na natureza humana que tornava a visão de um cadáver não apenas repulsivo, mas, sobremodo, a essência do horror para os que ainda viviam. Ignorância irracional, que extrai das coisas mortas a lembrança da morte inexorável, ele concluiu, apaticamente. Pôs-se, então, a divagar, ociosamente, sobre o que a vida reservara àquele velho sombrio e rabugento. Não tinha ele parentes nem amigos, e raramente saía da casa onde fenecera. As tradicionais histórias sobre a riqueza acumulada pelo morto avarento haviam se disseminado, mas Faurid, quanto a isto, nenhum interesse albergava. Passava-lhe bem longe a tentação de revirar a casa em busca de um possível tesouro escondido. Encolhendo os ombros, Faurid retomou a leitura. Aquela tarefa era mais enfadonha do que ele havia pensado. Passado um tempo, percebeu que, sempre que levantava os olhos da revista, direcionando-os à cama e seu sombrio ocupante, assustava-se involuntariamente, como se tivesse,
por um instante, esquecido a presença do homem morto e fosse, desagradavelmente, dela lembrado. A perturbação era leve e instintiva, mas aquele sobressalto fazia-o irritar-se consigo mesmo. Então notou, pela primeira vez, o silêncio absoluto e mortal que envolvia a casa, e um silêncio aparentemente compartilhado pela noite, pois som algum chegava-lhe da janela. Adam Farrell escolhera viver o mais longe possível dos vizinhos e ali não chegava qualquer ruído proveniente de outras casas. Fawcett agitou-se, como se quisesse livrar a mente de especulações desagradáveis, e voltou à leitura. Uma súbita rajada de vento entrou pela janela e fez tremer a luz do candeeiro, que se apagou subitamente. Fawcett, praguejando baixinho, tateou na escuridão em busca de fósforos, mas queimou a ponta dos dedos na manga do candeeiro. Riscou um fósforo, reacendendo-o. Mas, ao olhar para a cama, levou um choque terrível. O rosto de Adam Farrell mirava-o cegamente. Tinha os olhos mortos arregalados e vazios, emoldurados por umas feições cinzentas e retorcidas. Ainda que instintivamente estremecesse, a sua razão explicou o aparente fenômeno. O lençol que cobria o cadáver houvera sido estendido descuidadamente sobre o rosto e a súbita rajada de vento tinha o feito escorregar, deslocando-o lateralmente. No entanto, havia algo de horrível em tudo aquilo, e algo terrivelmente sugestivo, como se, sob o manto da escuridão, uma mão morta tivesse jogado o lençol para o lado, como se o cadáver estivesse prestes a se reerguer. Fawcett, um homem de muita imaginação, encolheu os ombros diante desses terríveis pensamentos e cruzou a sala para recolocar o lençol em seu lugar. Os olhos mortos pareciam fitá-lo malevolamente, infitá-lo com uma maldade que transcendia o caráter iracundo do homem, quando vivo. Fawcett sabia que aquilo tudo era produto de uma vívida imaginação. Cobriu novamente o rosto acinzentado, contraindo-se quando a sua mão tocou a carne fria, escorregadia e pegajosa, o toque da morte. Estremeceu com a natural repulsa dos vivos pelos mortos e voltou para a cadeira e a revista. Por fim, sentindo-se sonolento, deitou-se num sofá que, por algum estranho capricho do proprietário original, fazia parte do escasso mobiliário do quarto, e preparou-se para dormir. Resolveu deixar a lamparina acesa, dizendo a si mesmo que os costumes recomendavam que se deixasse a luz acesa para os mortos. Assim ponderou porque não estava disposto a admitir o quão lhe era desagradável ter de permanecer deitado, na escuridão, ao lado de um cadáver. Então cochilou, mas acordou assustado. Olhou para a cama coberta com lençóis. O silêncio reinava sobre a casa e lá fora estava muito escuro. A meia-noite se aproximava, acompanhada de seu sinistro domínio sobre a mente humana. Fawcett olhou novamente para a cama onde jazia o cadáver e achou a visão daquele ente coberto por um lençol deveras repulsiva. Uma fantástica ideia nascerá e crescerá em sua mente, e sob o lençol, o mero corpo sem vida havia se tornado uma coisa estranha e monstruosa, um ser hediondo e consciente, que o observava com olhos que ardiam através do tecido. Ele explicava, a si mesmo, tal pensamento, e uma mera fantasia, é claro, como uma alusão às lendas de vampiros, mortos-vivos e coisas do gênero, ou seja, como uma referência aos temíveis atributos com os quais os vivos cobriram os mortos por incontáveis eras, desde que o homem primitivo reconheceu, pela primeira vez, na morte, algo horrível e desvinculado da vida. O homem teme a morte, pensou Fawcett, e parte desse medo arrojou-se aos mortos, de modo que eles também passaram a ser temidos. E a visão dos mortos gera pensamentos terríveis, dando origem a medos obscuros,
de hereditária memória, espreitando nos sombrios recantos do cérebro. De qualquer forma, aquela coisa silenciosa e oculta dava-lhe nos nervos. Pensou em descobrir o rosto, partindo do princípio de que a familiaridade gera o descaso. A visão das feições, calmas e imóveis na morte, baniria, pensou ele, e todas as conjecturas selvagens que o assombravam, apesar da repulsa. Mas a ideia daqueles olhos mortos, fitando a luz do candeeiro, era-lhe intolerável. Então, finalmente, apagou o lume e deitou-se. Aquele medo apoderara-se dele de forma tão insidiosa e gradual que ele não percebera a sua real dimensão. Porém, com a extinção da luz, que lhe furtava a visão do cadáver, as coisas assumiram o seu verdadeiro caráter e proporções. Faurid, então, adormeceu quase instantaneamente, com um leve sorriso nos lábios, como uma lembrança de sua anterior insanidade. Mas acordou de repente. Há quanto tempo estivera dormindo, ele não sabia. Sentou-se, o pulso latejando freneticamente, o suor frio escorrendo pela testa. Ele soube imediatamente onde estava e se lembrou do outro ocupante do quarto. Mas o que o havia despertado? Um sonho, sim, agora se lembrava, um sonho hediondo, em que o morto se levantava da cama e atravessava o quarto com passos rígidos, com olhos ígneos e um esgar malicioso e terrível, e congelado nos lábios acinzentados. Faurid parecia estar imóvel, indefeso. Então, quando o cadáver estendeu uma mão retorcida e hedionda, ele acordou. Esforçou para romper a escuridão, mas o quarto era treva pura e lá fora a negrura era tão densa que nenhum raio de luz se escoava pela janela. Estendeu a mão trêmula em direção à lamparina, mas a recolheu prontamente, como se tivesse, diante de si, uma serpente escondida. Ficar sentado ali no escuro com um cadáver diabólico já era bastante ruim, mas ele não ousou acender a lamparina, temia que sua razão se apagasse como uma vela diante do que poderia ver. O horror, severo e irracional, assenhorou-se completamente de sua alma. Já não questionava os medos instintivos que afloravam. Retorvam-lhe, agora dignas de crédito, todas aquelas lendas que já ouvirá. A morte era uma coisa hedionda, um horror devastador, conferindo ao homem sem vida uma horrenda malevolência. Quando vivo, Adam tinha sido simplesmente um homem rude, mas inofensivo. Agora, ele era um terror, um monstro, um demônio à espreita nas sombras do medo, pronto para saltar sobre os homens com garras profundamente mergulhadas na morte e na insanidade. Faurid ficou sentado ali, com o sangue gelado nas veias, e travou sua batalha silenciosa. Débeis lampejos de razão começaram a atenuar o seu medo quando um som suave e furtivo novamente o congelou. Não reconheceu aquilo como o sussurro do vento noturno no parapeito da janela. Sua fantasia frenética tomava o sussurro de passos da morte e do horror. Ele saltou do sofá e ficou indeciso. A ideia de uma fuga agitava-se em sua mente, mas ele estava confuso demais para formular qualquer plano de fuga. Até mesmo seu senso de direção desapareceu. O medo embrutecera a sua mente a ponto de fazê-lo incapaz de pensar racionalmente. A escuridão se espalhava, em longas ondas, ao seu redor, e sua sombra e o seu vazio subjugaram o seu cérebro. Agora, os seus movimentos eram apenas instintivos. Parecia estar preso por correntes poderosas e seus membros respondiam lentamente ao seu comando, como os de um débil mental. Um terrível horror germinou dentro dele, e a terrível sensação de que o homem morto estava em seus calcanhares, fluindo furtivamente para atacá-lo pela retaguarda.
Já não pensava em acender a lamparina, já não pensava em nada. O medo dominou completamente o seu ser, não mais havia espaço para o que quer que fosse. Ele recuou lentamente na escuridão, com as mãos estendidas para trás, sentindo instintivamente o caminho. Com um esforço terrível, agitou parcialmente as névoas de horror que se lhe acumulavam, e, com o suor frio pegajoso sobre o corpo, lutou por se orientar. Não conseguia ver nada, mas a cama estava do outro lado do quarto, à sua frente. Ele estava se afastando dela. Era ali que jazia o morto, segundo todas as leis da natureza. Se a coisa estivesse, como ele sentia, atrás dele, então as velhas histórias eram verdadeiras. De fato, a morte implantava nos corpos sem vida uma animação sobrenatural, e os homens mortos vagavam pelas sombras para exercer sua vontade medonha e maligna sobre os filhos dos homens. Ora, e ó meus Deus! O que era o homem senão uma criança chorosa, perdida na noite e assolada por coisas assustadoras, vindas dos abismos negros e dos terríveis vazios desconhecidos do espaço e do tempo? Ele não chegou a essas conclusões por meio de um processo racional. Os corolários, perfeitamente desenvolvidos, saltaram em seu cérebro atordoado pelo terror. Faurid recuou lentamente, tateando, agarrando-se ao pensamento de que o homem morto deveria estar à sua frente. Então, as suas mãos, lançadas para trás, encontraram algo escorregadio, frio e pegajoso, e como o toque da morte. Um grito ecoou, seguido pelo estrondo de um corpo caindo. Na manhã seguinte, os que foram à casa do homem falecido encontraram 2 cadáveres no quarto. O corpo coberto por um lençol de Adam Farrell jazia imóvel sobre a cama. Do outro lado, jazia o cadáver de Faurid, sob a prateleira onde o Dr. Stein, distraidamente, deixará as luvas de borracha, escorregadias e pegajosas ao toque de uma mão tateando no escuro, e a mão de alguém que foge do próprio medo. Luvas de borracha, escorregadias, úmidas e frias como o toque da morte. Fim. Se gostou, deixe o like e um comentário, e não esqueça de se inscrever no canal.